Olá, boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live sobre compulsão alimentar. Então a gente vai aguardar um pouquinho as pessoas irem entrando aqui na live. Ok, hoje a gente vai falar um assunto super requisitado. Várias pessoas me mandaram algumas perguntas para a gente falar um pouquinho sobre a compulsão alimentar. Vamos aguardar um minutinho. As pessoas estão entrando na sala. Essa live vai estar gravada também no YouTube. Olá, Ana, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. A gente vai começar a live. Obrigada aí pela tua participação. Vamos começar essa live. A gente vai falar um pouquinho sobre compulsão alimentar, se você tiver dúvida. Olá, boa noite. Euda Branco, tudo bom? Estamos aguardando o pessoal ir entrando aqui. Se vocês forem tendo dúvidas, vão colocando aí, vão comentando. Tudo bom, Sandra? Boa noite, Gustavo, Beatriz. Que bom que vocês estão aqui, viu? Olá, Ana, tudo bem? Então, eu estava falando, se vocês tiverem... Boa noite, tudo bem? Tô bem também, boa noite. Se vocês tiverem dúvida, vão colocando aqui para mim, tá? Durante a live eu vou estar olhando aqui. Vão convidando os amigos também, né? Vão lá compartilhando. Se vocês clicarem aqui... Boa noite, Sandra. Olá, João, tudo bem? Se vocês clicarem naquele aviãozinho, Tânia, seja bem-vinda. Se vocês clicarem no aviãozinho aqui embaixo da tela, vocês podem compartilhar e convidar os amigos de vocês também. Carlos, boa noite, João. Então compartilhem, convidem os amigos de vocês para irem entrando também, para a gente começar aí essa live. Hoje a gente vai falar de compulsão alimentar. Vocês não têm ideia de quantas questões que eu recebi, quantas pessoas que eu atendo atualmente com compulsão alimentar. Então é um assunto que eu acho que é super importante e eu espero que eu vou poder estar falando aqui para vocês não só dos mecanismos, né, o que causa compulsão alimentar e tudo mais, mas eu vou dar algumas dicas práticas de como você pode fazer para controlar a tua compulsão alimentar, tá? Então, se você conhece alguém na tua família, algum amigo que sofra de compulsão alimentar, você convida e clica nesse aviãozinho e sai convidando aí o povo aí para participar, tá? E como eu estava dizendo, durante a live vou estar respondendo algumas perguntas também. Então, vocês podem ir colocando aí que eu vou estar conversando com vocês e a gente vai estar respondendo. Vamos fazer isso de uma forma bastante dinâmica, tá? Para não ficar cansativo aí para vocês. Bom, já temos algumas pessoas dentro da sala. Vamos começar então. Boa noite, Denis, Fernanda, que entrou também, tá? Vamos começar. Se vocês tiverem dúvida, como eu falei, podem ir colocando aí, tá? Então, vamos falar de compulsão alimentar. O que é a compulsão alimentar? A compulsão alimentar é um transtorno alimentar, tá? Geralmente as pessoas que têm compulsão alimentar, elas sofrem de ansiedade. Elas têm uma ansiedade exagerada. E quem geralmente come por ansiedade são pessoas que na verdade não comem por fome física. Quem me acompanha aqui nas redes sociais já me ouviu várias vezes falando disso. A maioria das pessoas não come por fome física, a gente come por fome emocional. O que é a fome emocional?
Fome emocional é estresse, ansiedade, tristeza, cansaço. São os gatilhos emocionais que fazem a gente comer, tá? Então, geralmente quem tem compulsão alimentar são pessoas que comem por fome emocional. Vocês alguma vez viram alguém ter compulsão por alface, chuchu, cenoura? Não. As pessoas têm compulsão por alimentos que gostam muito, alimentos que dão prazer, tudo bom? Alimentos que dão prazer, alimentos que alimentam a alma. Agora mesmo eu estava atendendo uma cliente que ela, por coincidência, sofre de compulsão alimentar, né? Acabei de atender, ela acabou de sair daqui do meu consultório. E ela falou exatamente essa frase para mim: Angélica, eu tenho compulsão alimentar porque quando eu como, aquilo me alivia as minhas angústias, me dá prazer, me dá uma sensação de prazer e de afago, tá? Então, a compulsão alimentar, a base dela é exatamente essa, as pessoas que comem por fome emocional, tá? Então, não adianta a gente fazer algumas dietas malucas e restritivas, e eu vou falar um pouco disso, para a gente poder compensar com a compulsão. Por quê? Porque você não está realmente matando aquilo que você tem a compulsão. Você tem a compulsão justamente para suprir coisas que não estão legais dentro de você. E não é a comida que vai suprir isso. Porque se eu estou ansiosa, não é a comida que vai me suprir, muito pelo contrário, isso vai me gerar culpa, vai me gerar ansiedade, vai me gerar estresse, vai gerar outras coisas que só vai fazer com o ciclo da ansiedade aumentar e, consequentemente, do descontrole alimentar também, tá? Pessoas que comem por compulsão alimentar, geralmente são pessoas que querem ter um prazer imediato, elas não aguentam, não esperam um prazer a médio ou longo prazo, elas querem um prazer imediato, só que depois vem, tudo bom? Prazer, seja bem-vinda aí. Só que depois tem a culpa e o sofrimento envolvido, né? Então entra naquele ciclo do mal que eu falei para vocês, tá? Então, qual é o mecanismo da compulsão alimentar? Geralmente quem tem compulsão alimentar são pessoas que pensam em comida o tempo todo. Essa minha cliente, ela acabou de falar isso para mim. Eu acordo de manhã já pensando no que eu vou ter compulsão à noite. Porque um detalhe, geralmente as pessoas têm compulsão à noite. Dificilmente as pessoas têm compulsão no trabalho, né, no dia a dia delas, ou de manhã logo que acordam. E por que as pessoas têm à noite? Porque geralmente é o horário que você chega em casa, que você tá com todo aquele estresse do teu dia, e aí você chega e você vai descarregar e compensar o estresse daquele dia na comida, tá? Então geralmente é à noite, e a pessoa fica o dia inteiro pensando o que ela vai comprar, o que ela vai comer quando ela chegar em casa, tá? Então esse é o mecanismo da pessoa acabar pensando na comida o tempo todo. Isso vai gerar mais ansiedade, vai piorar a compulsão também, tá? Outra coisa importantíssima para a gente falar, que geralmente a compulsão ela está associada à privação. Pessoas que fazem dieta muito restritiva são pessoas que geralmente tendem a ter a compulsão. Então, evitem fazerem dieta muito restritiva. Evitem cortar, por exemplo, radicalmente carboidratos, tudo que você gosta também, que te dá energia, que te dá prazer. Por quê? Isso vai aumentar ainda mais a tua vontade de comer, tá? Já vou falar, viu, Marcelo, como controlar a ansiedade. A ansiedade não deixa ele esperar, tá? Então, assim, pessoas ansiosas são pessoas que não têm boa percepção de si. Elas vivem no futuro, elas vivem preocupadas, elas não conseguem esperar e elas não olham para dentro de si. Então a comida geralmente alivia aquela inquietação que a pessoa tem. A pessoa ansiosa geralmente é aquela pessoa que está sempre inquieta internamente. E a comida é como se saciasse para ela, né? A curto prazo, com certeza, essa inquietude,
tá? Então, a gente também tem que aprender a lidar com o prazer a médio e longo prazo, tá? Outra coisa, então eu falei da ansiedade, que geralmente leva a... Vamos falar primeiro do que leva a gente à compulsão, para depois eu explicar para vocês, na verdade, como a gente controla essa compulsão. Outra coisa que faz as pessoas, então, terem a compulsão é a ociosidade, né? Então, quando você tá em casa sem nada para fazer, ou chega em casa do teu trabalho, do teu dia estressante, você tá lá na frente da televisão, olhando, né, pro teto, no sofá, deitadão, é aquela coisa, já que eu tô aqui, eu vou comer um negocinho, já que eu tô aqui, eu vou comer alguma coisinha. Então, a ociosidade é algo que gera também ansiedade, e aí a pessoa vai comer também, tá? Uma característica da pessoa não é só a ansiedade. A gente sabe, estudos dizem que pessoas que são muito exigentes, muito perfeccionistas, autocríticas, aquelas pessoas que acham que não podem falhar, pessoas que têm excesso de responsabilidade. O excesso de responsabilidade faz com que a pessoa pareça que está carregando o mundo nas costas. E isso ela vai descarregar como? Na comida. Lembre-se sempre que pessoas que têm compulsão, elas tentam descarregar na comida alguma inquietação emocional. Seja perfeccionismo, autocrítica, baixa autoestima, a ansiedade, né? O medo de falhar, sofrimentos, qualquer preocupações que a pessoa tenha e que ela não consegue resolver, ela vai acabar compensando com a comida, tá? E se ela não tiver um mínimo de autocontrole, essa compensação vira, na verdade, uma compulsão, tá? É diferente a compulsão, gente. Compulsão, como eu falei antes, é um transtorno de ansiedade. Você ficar beliscando não necessariamente é uma compulsão, tá? Eu já atendi clientes que, por exemplo, numa noite tomam um pote de sorvete, comem uma pizza inteira. Isso é compulsão, tá? Agora, alguém que come uma coisinha a mais num almoço no final de semana, não necessariamente isso é compulsão. Então, a gente precisa discriminar também, tá? Tem pessoas que ficam comendo excessivamente o tempo todo beliscando. Aí, isso pode, com certeza, gerar a compulsão alimentar, tá? Se vocês forem tendo dúvida, como eu falei, quem tá entrando agora, vai colocando aqui e aí na medida do possível eu vou respondendo também, tá? Eu tenho um roteirinho aqui para eu não me perder, mas eu tô olhando aqui no chat, vocês podem ir perguntando. Oi Camila, tudo bem? Seja bem-vinda, Miriam, Israel, vocês que estão entrando, Andiara, nossa, quanta gente conhecida, tô gostando de ver, um monte de cliente minha aqui me assistindo, que bom. Sandra, deixa eu ver, Angélica, preciso sair, desculpa interromper, mas esse vídeo ficará gravado? Sim, Sandra, a partir de amanhã, provavelmente, tá? Ou no máximo na quinta-feira, ele já vai estar disponível no canal do YouTube, tá? No Angélica Sadir, aí você pode assistir com calma, tem todo o feriado da Páscoa para você não ter compulsão por doce e assistir e compartilhar com teus amigos, tá bom, Sandra? Obrigada aí pela tua presença. Camila, boa noite, minha querida, que bom que você tá aqui, viu? Odalina também, seja bem-vinda, Michel. De nada, Sandra, boa noite, um beijo pra você, viu? Então, como eu tava falando, voltando um pouquinho aqui, né? Ansiedade é excesso de futuro. Então, as pessoas que não vivem no presente, elas têm ansiedade. Tudo bom, Odalina? Tudo bem? Boa noite. E aí elas estão buscando na comida alguma coisa que a comida vai trazer de bom. Provavelmente ela quer lidar com essa ansiedade, ela quer lidar com algo que esteja faltando com a comida, tá? Então a gente precisa, primeiro passo para a gente controlar a ansiedade e a compulsão alimentar é descobrir o que tá te fazendo gerar toda essa ansiedade dentro de você. Com certeza alguma coisa mal resolvida que você tem aí, alguma preocupação, alguma inquietação, alguma frustração que você tenha na tua vida. Enquanto você não resolver isso, provavelmente você vai ser um sério candidato a ter compulsão, tá?
Como eu falei, né, as pessoas que têm muita responsabilidade ou acreditam que têm muito medo do futuro, vivem preocupados o tempo todo, tá? Que é importante também, né? A gente vê uma coisa que eu sempre comento aqui nas minhas lives e nos meus vídeos, a gente entender, né? Eu acabei de falar isso para minha cliente, ela me olhou com uma cara assim, eu falei para ela, né? Você não quer emagrecer? Ela falou, como não? Tô te pagando aqui, tô fazendo o processo. Como, né? Uma cliente nova, eu atendi a primeira vez agora. Ela falou, como não? Como que eu não quero emagrecer? Eu tô te procurando para emagrecer. Eu falei para ela, você não quer emagrecer, porque emagrecer é chato. Vai exigir de você sacrifícios, vai exigir de você fazer escolhas, vai exigir de você também ir malhar e praticar atividade física. O que você quer é o que o emagrecimento vai te trazer de bom. É a transformação, é quem você vai ser, o que você vai fazer, o que vai acontecer na tua vida depois que você emagrecer. É isso que a gente precisa ter sempre em mente. É o que eu falo sempre para vocês do verdadeiro porquê que eu quero emagrecer. Então, uma dica que eu dou para vocês também, quando vocês forem, antes de vocês terem compulsão de pensar em comer qualquer coisa, lembra do teu porquê. Eu tenho o meu porquê muito claro na minha cabeça, 8 anos, eu tenho o meu porquê muito claro. Então, toda vez que eu resisto a um doce, alguma coisa, eu lembro do meu porquê. E o meu porquê é muito mais forte do que qualquer desculpa, qualquer ansiedade, qualquer preocupação que eu tenho naquele momento. Tá? Então se conecta com você, com aquilo que realmente é importante para você. Isso é o primeiro passo para você controlar, na verdade, tanto a tua compulsão quanto a tua ansiedade, tá? É ver realmente o que é importante. Por que eu quero emagrecer? Eu quero emagrecer 5 quilos, 10 quilos, mas isso vai resolver o que na minha vida? E provavelmente você vai perceber que isso vai ser mais importante do que o doce, do que o sorvete, do que a banana com leite condensado e leite ninho, que nem ela come à noite. Tudo isso vai ser muito menos importante do que realmente a transformação que você vai ter na tua vida, tá? Então lembre-se sempre disso, se conecte com aquilo que realmente vai fazer diferença na tua vida, tá? Então, uma das perguntas que me fizeram ao longo da semana é: Angélica, o que eu faço quando eu chego em casa, eu tô tensa, cansada, estressada, eu tive um dia puxadíssimo e eu falo, eu vou comer para ter um prazer, para relaxar. Alguém aqui pensa nisso, né? Levanta a mão aí, dá um tchauzinho aí, quem pensa nisso? Gente, isso é um dos gatilhos mais comuns. Eu até fiquei muito feliz quando eu recebi essa pergunta ao longo da semana, acho que foi ontem, eu não lembro. A pessoa que me perguntou aí tá no Instagram, né, no post, ela me perguntou exatamente isso. Então, assim, gente, isso é um gatilho, como eu falei antes, cansaço. O Marcelo tá falando sempre, né? A Odalina também está se identificando. Como eu falei antes, cansaço, tensão, ansiedade, estresse são os gatilhos mais comuns. Agora eu pergunto uma coisa para vocês: você comer aquele doce vai fazer você desestressar? Fala sério, gente, seja sincero. Você comer um doce vai te descansar? Você chegou em casa cansado, isso vai deixar você menos tenso? Na verdade, não. Talvez sim, a curtíssimo prazo, nos próximos 5 minutos. Só que depois isso vai te gerar culpa, você vai falar, puxa vida, eu acabei de voltar de uma caminhada. Essa menina, gente, que eu atendi agora, eu conto milagre, não conto santo, né? Mas ela fez ontem 4 horas de academia de manhã, voltou para casa e comeu 1,5 barra de chocolate.
Quer dizer, para que um ser fica 4 horas numa academia para depois comer uma barra e meia de chocolate? E qual foi a sensação que ela teve? Prazer na hora que ela estava comendo, durou segundos, minutos. Por quê? Porque antes ela terminar a barra e meia de chocolate que ela comeu, ela já estava, ai meu Deus, eu acabei de malhar pra caramba e já tô aqui engordando de novo, já tô aqui tendo compulsão. Então, isso que eu tô mostrando para vocês é que é um prazer muito imediato. E se alguém me provar que o chocolate, o doce, a banana, sei lá, o que você come na tua compulsão, geralmente é porcaria. Ninguém, como eu falei antes, tem compulsão por alface, chuchu, né, cenoura. Nunca na minha vida, eu tenho 22 anos trabalhando como psicóloga e 9 de coaching, eu nunca vi alguém ter compulsão por salada, tá? Geralmente é pizza, é carboidrato e é doce. Tá? Então, fala pra mim, me prova de que isso realmente vai fazer você se descansar ou você se relaxar de alguma forma. Não vai. Então, tá? É como o álcool. Exatamente. Né? Em outras lives eu já falei aqui. Isso está comprovado cientificamente. Que a compulsão, né, a alimentar, ela tá exatamente no mesmo local do cérebro, tá? Que a questão do álcool ou de qualquer outra droga, tá? Então, compulsão alimentar é exatamente o mesmo mecanismo, sistema límbico no cérebro que tá de droga e de álcool. E se você conversa com uma pessoa que tem compulsão alimentar, você vai ver que esse mecanismo é o mesmo. Tá? Essa menina tava falando, tô falando dela agora porque eu acabei de atender, mas isso eu escuto o tempo todo. É falar, ai meu Deus, eu não. Ela falou uma frase pra mim: eu não consigo dormir se eu não comer. Eu acordo de madrugada para comer. Isso é uma crença que ela tem. Ela consegue dormir sim. A vida inteira ela precisou comer para dormir? Não. Ela criou um mecanismo, isso que a gente chama no coaching de crença sabotadora. Ela criou uma crença dentro dela que se ela não comer, ela não dorme. Alguém quer ficar a noite inteira sem dormir? Não. Então ela vai lá e come para dormir. Mas isso, na verdade, é uma coisa que ela acredita, porque na realidade não é verdade. E isso está fazendo com que ela continue nesse processo de compulsão. Então, respondendo a pergunta aí do Marcelo, é exatamente isso que o alcoólatra pensa, que a pessoa drogada pensa. Eu preciso do álcool para relaxar, eu preciso da droga para ser feliz, eu preciso da droga para ter coragem de ter um relacionamento afetivo, né? Então, isso é o mecanismo da compulsão. Tá lá no cérebro, exatamente no mesmo lugar. Tá? Então a gente tem que tratar isso como, na verdade, uma doença, tá? Compulsão alimentar é uma doença, assim como a obesidade é uma doença também, tá? Então a gente tem que aprender a controlar isso, tá? Boa noite, Paula. Tudo bem? Joana, que entraram agora, Karina, sejam bem-vindas. Então, gente, eu estava comentando com vocês, se algum dia alguém me provar que a questão alimentar, a comida vai te desestressar, então come, tá? Mas eu nunca consegui enxergar isso, eu nunca consegui ver uma pessoa que realmente se desestressa com isso, porque é muito curto prazo, tá? Então, dicas. Primeira não, que eu já dei algumas, né? Mas outra dica importantíssima. Você percebeu que você quer comer? Respira profundamente e você vai pensar, fome do que eu estou? O que eu estou sentindo? É cansaço? Oi, Sebastião, boa noite, tudo bem? Nossa, estou sendo assistida do Chile também. Já foi malhar, Sebastião? Não. Geralmente ele me assiste nas lives enquanto ele tá na academia. Vamos ver se ele tá ou não na academia. Tá, muito bem. Controla ele. Você então tá com fome do quê? É fome de tô ansiosa, tô estressado, briguei com meu chefe, tive um dia difícil, tive uma reunião horrorosa, tive que atender. Não tá na academia, é coisa horrorosa.
tive que atender um monte de clientes, etc, etc, etc. Então, o que eu preciso? Eu estou estressado? Gente, quais as estratégias que eu posso ter para me desestressar? Cada um de vocês tem uma estratégia diferente. Tem gente que vai fazer um trabalho manual, tem gente que vai assistir Netflix, tem gente que vai tomar um banho, relaxar, brincar com o filho, vai conversar com um amigo, vai ligar para alguém. Então você sabe, ou deveria saber, ou pode aprender quais são os mecanismos que te deixam mais tranquilo, mais desestressado. Aonde você relaxa? O que você faz na tua vida que te deixa menos ansioso, além de comer, que te deixa menos ansioso e que te dê prazer a médio e longo prazo também? Porque comer, Marcelo, acabei de falar, vai te dar um prazer muito imediato, porque você vai engordar, você vai se cobrar, isso vai gerar culpa e não vai resolver o teu problema. Se você está estressado, não é a comida que vai te desestressar, né? Quem está estressado vai fazer o quê? Vai fazer uma atividade física, vai fazer atividades que te relaxem. Lembre sempre que o veneno, né? Temos um veneno que é a ansiedade, estresse, tensão, nervosismo. Qual é o antídoto disso? Prazer. Essa é a palavra, prazer. Qual está o erro de quem tem compulsão alimentar? O único prazer da pessoa é comer. Eu tenho prazer em comer? Tem. Muitas pessoas que estão me assistindo me conhecem muito bem, né, Sebastião? Nós dois, o nosso prazer é cozinhar e é comer, né? E assim, é o único prazer que eu tenho na vida? Não. Tem algum problema eu ter prazer em comer? Nenhum. Quem me conhece sabe que eu amo comer, eu amo cozinhar, eu amo comer saudável. Só que isso não pode ser a única fonte de prazer da tua vida. Então, o antídoto para a ansiedade é o prazer. Tenha prazer, mas a compulsão, gente, não gera prazer. A compulsão, ela é um mecanismo para aliviar a ansiedade. Ela não é um mecanismo de dar prazer, porque ela gera sentimentos negativos. Fica claro isso para vocês? Compulsão, se vocês forem ver o DSM, né, que é o nosso manual de diagnóstico de saúde mental, compulsão está dentro dos transtornos de ansiedade. E o mecanismo da compulsão é o alívio da ansiedade. Né? Então, pessoas que têm compulsão por outras coisas, não só alimentos, né, a comida, são pessoas que querem aliviar aquele desconforto e aquela ansiedade. Por isso que ela tem compulsão. Só que se compulsão resolvesse, você não continuaria ansioso. Tá? Se você continua com a tua compulsão, é porque você continua ansioso, você continua estressado. Então isso não resolve. Se resolvesse, ninguém mais tinha compulsão. Você tinha compulsão um dia e pronto, nunca mais você tinha compulsão, tá? Então, para com isso de que eu quero ter prazer em comer. Não, desenvolva outros prazeres. Vai caminhar, vai ligar para amiga, vai fazer um trabalho manual. Você vai encontrar aquilo que te dá prazer. Eu, Angélica, se eu tiver que fazer um trabalho manual, acho que eu prefiro comer mesmo, porque eu detesto, não tenho a mínima paciência para isso. Mas você tem gente que gosta, então você vai descobrir aquilo que te dá prazer, tá? E que realmente você se conecta com você e você vai, na verdade, resolver a causa do problema. Comer não vai resolver a causa do problema, vai te gerar, como eu já falei 20 vezes, vai te gerar mais problemas, tá? Se alguém for tendo mais perguntas aí, eu tô com algumas perguntinhas aqui que já me fizeram, mas se alguém tiver mais perguntas, pode ir fazendo, tá? Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Então, gente, à noite, geralmente, quando a gente chega tensa, cansada, estressada, que muitas pessoas, com certeza, que estão assistindo, já passaram por isso, o que acontece? A gente, na verdade, a gente dá vazão para o quê? A gente dá vazão para os sabotadores, tá? Que eu já falei várias vezes dos sabotadores, eu já escrevi o e-book ali, que vocês podem entrar naquele link que tá na biografia do Instagram,
tá? Vocês podem fazer entrar nesse link, vocês vão ver o e-book que eu escrevi sobre sabotadores. Quem me segue aqui já ouviu eu falar sobre sabotadores. Então são aqueles sabotadores, hoje eu mereço, hoje eu tive um dia difícil. Isso são exemplos de sabotadores, tá? Que a gente tem. Quem me dá exemplos de outros sabotadores? Hoje é sexta-feira, né? Eu fiz a dieta direitinho a semana inteira, então eu posso enfiar o pé na jaca no final de semana. Isso são sabotadores que a gente tem o tempo todo, que fica, como eu brinco com meus clientes, é o diabinho e o anjinho, que a gente fica o tempo todo ali brigando com eles. Tá bom? Então a gente tem que aprender também a lidar com esses sabotadores. No coaching eu ensino meus clientes a como a gente pode ressignificar e lidar e aprender a controlar esses sabotadores. Então isso é muito importante também, tá? Que mais, gente? Enquanto eu procuro aqui outras perguntas, acionem um aviãozinho aí, né? Compartilhem com os amigos de vocês, convida amigos. Se vocês estão aqui pensando, nossa, fulano precisaria escutar isso, fulano passa por isso, compartilhe aí no aviãozinho com os amigos de vocês. E lembre-se, né, que eu já falei para quem estava aqui também, essa live ela vai estar disponível depois no meu canal do YouTube. Então depois vocês podem mandar o link aí para os amigos, pessoas que seguem vocês, tá bom? Se tiverem perguntas, vão fazendo aí também. Outra causa, né? Falei da ansiedade, falei da autocrítica. Outra causa da compulsão alimentar que a gente tem que estar atento é a frustração, né? Eu falei de pessoas muito críticas, pessoas muito perfeccionistas. Geralmente, frustração. Pessoas que criam expectativas, altas expectativas e se frustram. Isso geralmente é um motivo para compulsão também, tá? Então, aquela pessoa que não aceita a frustração, pessoas que, como a gente diz na psicologia, não são resilientes, não se adaptam às situações ou são negativas, ficam ruminando as frustrações, isso gera um desequilíbrio emocional, ela fica tentando digerir aquelas emoções, ela não consegue lidar com isso, aí ela vai como refúgio na comida para lidar com aquelas frustrações, seja nos acontecimentos do dia a dia dela e seja também em a situação de vida dela, naturalmente. Né? Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela está passando por um desafio muito grande no casamento dela. Descobriu que está sendo traída, etc, etc. Ela engordou 20 quilos, né? Por quê? Porque ela está extremamente frustrada com esse casamento e aí ela vai descontar na comida. Então, isso é extremamente comum, né? A gente descontar as nossas frustrações. E mais uma vez, como eu falei para vocês, o que vai resolver você comer para isso? Nada. Ela tá com 2 problemas, né? No casamento e os 20 quilos que ela ganhou em pouquíssimos meses, nesses últimos meses. Então, não tá resolvendo a frustração dela. Muito pelo contrário, tá com baixíssima autoestima e a gente tá tendo que fazer um trabalho, assim, incessante para ela resgatar a autoestima dela, para ela conseguir emagrecer, para ela ficar bem, para ela tomar uma decisão se ela vai separar ou não. Então, vocês percebem? Esse mecanismo, ele só tende a piorar, na verdade, quando a gente tem essa compulsão. Então, eu tô frustrada com o meu casamento, eu vou procurar ajuda, vou resolver o meu casamento e não vou procurar ajuda na comida, porque a comida não vai te ajudar definitivamente, tá? Então, para de ficar procurando esse refúgio aí na comida, tá? Tá claro, gente? Alguém tem alguma dúvida das causas? Até agora eu falei um pouquinho das causas. O que vai levar a pessoa a essa compulsão? Então, são coisas que, à medida que eu vou falando, eu gostaria que vocês fossem identificando quais são esses gatilhos de cada um de vocês, porque vocês vão ter que trabalhar internamente com esses gatilhos aí que tá gerando a compulsão para cada um de vocês, tá? Então, como a gente vai lidar com a ansiedade, né? Respondendo as perguntas, o que eu faço? Como que eu vou lidar com a ansiedade, né? O
que a gente faz? Primeiro, eu já comentei, agora eu quero enfatizar. Elimine da tua vida qualquer tipo de dieta restritiva. Porque, gente, isso tem até uma explicação neurológica. Nosso cérebro não gosta. Obrigada, Odalina, que bom que você tá gostando, viu? Fica aí, faça a tua pergunta, chama teus amigos aí no aviãozinho para participar também, tá? Então, gente, como eu tava dizendo, não insista nas dietas restritivas. Por quê? Teu cérebro, ele quer prazer. A gente viveu para ter prazer. Ninguém viveu para ter frustração, para ter desprazer na vida, para ter sofrimento. Então, dietas restritivas geralmente são encaradas no nosso cérebro como sofrimento, porque as pessoas ficam, eu não posso comer isso, eu não posso, coitadinha, tá fazendo dieta. Então o teu cérebro ele tenta de todas as formas driblar esse sofrimento que você está tendo com a dieta. E geralmente quem traz sofrimento são dietas restritivas. Dietas onde você tem uma reeducação alimentar, que você come um pouquinho de cada coisa, que você sente que você pode comer de tudo, são dietas, na verdade, que não te causam tanto desprazer e tanto sofrimento. Então são dietas que, além de te nutrirem muito mais, elas também vão fazer com que você tenha muito menos chance de ter compulsão alimentar, tá? Então essas dietas detox, low carb, enfim, esse monte de dieta que você fica tomando suco verde o dia inteiro, vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais isso, você vai comer tudo que você não comeu durante a dieta e mais um pouco. Tá? Isso é o famoso efeito sanfona. Por que as pessoas têm efeito sanfona? Justamente pela privação. Quando você sente que você está fazendo uma dieta que você não tem privação, você não tem aquela ansiedade para comer, como se nunca mais você fosse ver aquele alimento na tua frente, tá? As pessoas compulsivas, ela tem isso, parece que ela precisa comer tudo naquele momento, que vai criar perna, comida e vai sair correndo, e parece que ela nunca mais vai comer aquilo. Tá? Então não, a partir do momento que eu sei que eu posso sim comer tudo que eu quero a cada momento, fazer as escolhas, né? Que eu tenho que aniquilar da minha cabeça que eles não posso, não devo, né? Por quê? Porque tudo isso é dever, obrigação e sofrimento. E como eu falei antes, a gente não quer viver em sofrimento. Então, troca aquele não posso. Eu não posso comer isso. Quando me perguntam, você pode comer isso? Eu falo, eu posso comer o que eu quiser. Eu posso comer o que eu quiser. Agora, eu quero comer isso? É a minha escolha comer isso? Não, não é a minha escolha. Por quê? Porque se eu comer isso, eu vou engordar, e engordar não faz plano do meu porquê e da minha missão de vida e daquilo que eu acredito. Tá claro? Então, comer aquele doce não vai fazer sentido para mim. Mas eu vou me sentir com liberdade. Uma coisa importante da pessoa com compulsão alimentar. Geralmente são pessoas que se sentem presas a uma dieta, presas a uma obrigação. Eu não me sinto presa. Eu sinto que eu tenho liberdade de comer aquilo que eu quero. E com essa liberdade eu vou fazer escolhas saudáveis na minha vida. Tá? Quem se sente preso não tem a liberdade de fazer escolhas, então vai comer o que vier na frente, tá? Geralmente a pessoa com compulsão alimentar é aquela pessoa que às vezes nem escolhe o que ela tá comendo, ela come qualquer coisa. Eu já tive clientes, gente, juro pra vocês, que tiveram compulsão alimentar, que tinham compulsão alimentar. Eu já tive um cliente que eu nunca vou esquecer, ele comia nuggets congelado. Aí eu falava pra ele, você tem prazer em comer nuggets? Ele falava não, mas no momento da compulsão, ele não tinha nem prazer, ele comia aquilo que ele via na frente. E isso na compulsão é muito comum acontecer, tá? Então, abomina aí da tua vida dietas restritivas, esses não posso, não quero, não posso, não devo, tá? Que mais? Para de ficar
aquela escravidão de balança, se pesando todo dia, se frustrando todo dia. Ai, fiz dieta um dia e engordei naquele dia, nossa, aí que eu vou enfiar o pé na jaca, porque já que eu fiz a dieta um dia, não emagreci, então eu vou enfiar o pé na jaca. Não, gente, lembra que eu já comentei em outras lives aqui, nós temos N motivos para nosso peso variar também. Então, isso cria uma ansiedade muito grande e uma escravidão. Então, a balança, muitas vezes, ela mais atrapalha do que ela ajuda na compulsão alimentar. Então, quer se pesar? Eu acho legal você se pesar, mas se pesa uma vez por semana, não precisa ficar pesando, escolha um dia na semana que você vai se pesar, tá? E para você não ficar naquela ansiedade, porque isso gera frustração, e eu já falei que frustração pode ser um gatilho também para a ansiedade, a compulsão, desculpa. Outra coisa, falei da dieta restritiva, faça vários lanches ao longo do dia. Por quê? Porque vai chegar à noite, que é o horário que eu comentei com vocês, que geralmente tem compulsão alimentar, você não vai estar com tanta fome, nem física e talvez nem emocional. Porque você vai querer comer, você vai falar, gente, mas eu comi tanto, num bom sentido, fiz tantos lanchinhos, eu me alimentei tão bem, eu fiz academia, eu fui caminhar, então não tem necessidade de eu comer do tanto que eu tô comendo. Agora, se você passou fome o dia inteiro, aí a tua fome emocional vai crescer assim como a tua fome física. Então, aí você vai comer mais. Então, fragmente, coma várias vezes por dia. Eu como 8 vezes por dia. Aí chega às 9 da noite, que é o horário que eu vou jantar, eu não tenho fome. Eu como muito pouco à noite. Por quê? Porque eu como ao longo do dia e eu já tô saciada à noite. Tá claro? Outra coisa importantíssima, alívio de ansiedade. O Marcelo perguntou, como a gente alivia a ansiedade? Além de tudo isso que eu tô falando, exercício físico. Durante a atividade física, a gente libera endorfinas, serotoninas, né, uma série de substâncias que ajudam no controle da ansiedade. Se eu tô aqui falando para vocês que a principal causa da compulsão alimentar é a ansiedade, tudo que alivia a tua ansiedade você precisa fazer para não ter compulsão alimentar. Tá claro? Então, exercício físico, aquilo que eu falei dos prazeres, relaxamento, meditação, qualquer tipo de relaxamento físico ou mental, tá? Coisas que relaxem a tua mente. Isso pode ser desde o bordado, o trabalho manual. Eu, por exemplo, eu amo cozinhar, então eu relaxo cozinhando. Para mim não é estresse nenhum cozinhar. Comida saudável, tá? Mas isso para mim é como se fosse uma terapia. Desculpa, apareceu aqui um negócio de atualização. Então, isso é importante também, tá? Você fazer qualquer coisa que te dê prazer e que te alivie a ansiedade. Atividade física e relaxamento são fundamentais. Vai fazer uma prática de yoga, meditação, põe uma música, faz uma técnica de respiração. Isso sim vai aliviar a tua ansiedade, não só a curto prazo como a comida, mas a médio e longo prazo também, tá? Sou dependente de doces, o Marcelo está perguntando aqui. Se eu comer um doce, dispara um gatilho de comer mais doce. Isso tem uma explicação fisiológica, tá? Existem estudos, eu tenho até um estudo, se você quiser depois eu te passo, dizendo exatamente isso. O doce, ele aciona na gente aquele mecanismo lá do sistema límbico, serotonina e tudo mais, que ele desencadeia. Já está comprovado que pessoas que têm compulsão a doce é porque o doce estimula, quanto mais doce você comer, mais vontade você tem de comer doce. Então isso pode acontecer, tá? Então você teve que abolir o açúcar. Tem alguma ferramenta psicológica para ajudar nessa ansiedade compulsiva? Tem, tudo que eu tô falando até agora e mais um pouco, tá? Você precisa, na verdade, abolir, faz muito bem o açúcar para não desencadear, né, esse mecanismo de compulsão, e vai praticar atividade física, escolhe um hobby, uma distração, vai fazer uma meditação, uma yoga, vai, sei lá, sair com um amigo, conversar com alguém, né, namorar, fazer uma série de coisas que você pode fazer que alivia a tua ansiedade, que te dê relaxamento, que te dê prazer, que não só o doce,
tá? Como eu falei antes, o doce não pode ser a única fonte de prazer que a gente tem, tá bom? E se você tem compulsão e dispara esse gatilho, eu diria para você realmente abolir, pelo menos por um tempo, o doce. Pessoas que não têm isso de forma tão intensa quanto parece que você tem, Marcelo, talvez possam comer em doses, em quantidades menores. Mas para quem tem isso do gatilho muito forte, às vezes é melhor mesmo você abolir, tá? Porque se você não tem autocontrole, às vezes é melhor você não entrar em contato com aquilo, tá bom? E aí você pode procurar uma ajuda também psicológica se você quiser outras ferramentas de autocontrole. Tem muitas ferramentas de autocontrole para esse impulso. Na verdade, a gente está falando aqui de compulsão, a gente está falando de um impulso. E quando a gente fala de impulso, isso é talvez tema para uma outra live, mas assim, quando a gente fala de impulso, a gente sabe que quando você consegue controlar o impulso nos próximos 5, 10, 20 minutos, depois provavelmente aquele impulso passa, tá? Então, uma das técnicas na psicologia que eu ensino para os meus clientes, para os meus alunos, é a técnica de adiar. Adia, fala, tá bom, eu quero comer um doce, eu vou comer, mas eu vou comer daqui a 2 horas. Provavelmente o que vai acontecer daqui a 2 horas, quando você for comer, você nem vai estar com tanta vontade assim. Existe uma chance muito grande de você não comer. Ou se não, se você for comer, você vai comer, mas com uma ansiedade muito menor, que talvez você coma um pedacinho e você fala, já estou satisfeito, tá? Por quê? Porque passou aquele impulso. O impulso dura muito pouco, né? E isso serve para qualquer autocontrole, tá? Hashtag fica a dica aí para você. Isso vale para quando você está brigando com alguém, isso vale para aqueles e-mails mal educados que você recebe, que você já quer ter o impulso de responder. Então, isso vale para tudo. Adia aquilo. Falar, eu vou responder, mas eu vou responder daqui a pouco. Eu faço muito isso. Quando eu tô irritada, eu falo, eu vou dar um tempo, deixa a poeira sentar e depois eu vou fazer, depois eu vou comer. Provavelmente passa mesmo, né? Esse impulso aí, tá bom? Mais alguma pergunta aí? Pessoas ansiosas, geralmente... Oi, Lude, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Pessoas ansiosas geralmente sofrem e padecem da doença da pressa. A pessoa não consegue esperar, ela tem pressa, ela tem intolerância. A pressa faz a gente não ter a paciência de esperar. Então, aquelas pessoas que comem, por quê? Porque falam, eu tô fazendo dieta há 1 semana, não tô tendo resultado, vou lá e vou enfiar o pé na jaca, tá? Então, gente, não tenham pressa para você atingir o teu objetivo, tá claro? Segura a ansiedade, a pressa é inimiga da perfeição, a direção ela é mais importante do que a velocidade. Então não tenha pressa, continua fazendo aquilo que você quer fazer, porque o resultado vai chegar, tá? Lida com as tuas angústias, com as tuas frustrações, não tenha pressa, resolva a tua ansiedade, resolva os teus gatilhos emocionais, que talvez demore anos, mas esse dia vai chegar e você vai ter o resultado que você quer, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Que mais aqui? A gente tem mais 7 minutos, a live se encerra automaticamente. Eu tenho 1 hora para fazer de live, então vocês têm 5 minutos para fazer perguntas, enquanto eu vejo aqui no meu roteirinho, nas perguntas que eu recebi ao longo da semana, se eu, na verdade, esqueci de falar alguma coisa para vocês. Isso aqui é conteúdo que dá pra gente ficar horas, mas infelizmente não dá pra eu ficar, né? O Instagram não permite e também vocês cansam, vocês têm que ir comer, né? Mas não com compulsão.
É verdade, sou muito ansiosa e não consigo concluir a minha dieta. Exatamente, provavelmente porque você não está pondo foco. Quando a gente põe foco, a gente tem começo, meio e fim. A gente precisa ter determinação, a gente precisa ter disciplina, tá? Pessoa ansiosa é aquela pessoa que não coloca foco. Aí ela começa uma coisa, para, e a dieta é exatamente a mesma coisa. Que bom que eu esclareci algumas dúvidas aí, que bom. Obrigada aí pela tua participação, tá? Lembre-se sempre que a live vai estar disponível, então vocês podem compartilhar, tá? Até quinta-feira, acredito que sim, tá? Tem diferença entre transtorno de compulsão e o comer emocional? Tem sim, tá? Como eu falei antes, para compulsão alimentar nos transtornos de ansiedade, você tem que ter uma série de uma série de critérios diagnósticos, tá? Mas geralmente a pessoa que come por compulsão alimentar diagnosticada, ela tem sim uma série de questões emocionais, tá? É que tem muita gente que come excessivamente e chama isso de compulsão alimentar, é isso que eu quero dizer. Existem alguns critérios para a gente realmente diagnosticar a compulsão em si, tá? Tô lendo aqui. Trabalhar o emocional, a Lud tá falando, né? É extremamente importante também. Com certeza, é o que eu tô falando desde o começo da live. Gatilhos emocionais que fazem a pessoa ter a compulsão e comer excessivamente. A Camila tá falando, me identifiquei muito com a live, valeu as dicas. Que bom, Camila, que bom que você se identificou, espero que te ajude bastante e lembrem-se disso, tá? Se vocês forem ter dúvidas, se vocês quiserem saber mais, quiserem outra live sobre compulsão e tal, vão me chamando depois no direct, né? E eu vou ter prazer aí de estar passando mais conteúdo. Na verdade, tem várias coisas aí que eu poderia estar falando, mas o intuito também não é acabar com todo o conteúdo aí, é vocês também pararem para refletir e para saber que a compulsão tá na mão de vocês, é responsabilidade de vocês mudar isso também, tá? Então ninguém sofre de compulsão alimentar, você criou isso dentro da tua mente, assim como você criou, você pode deixar de criar. Tudo que a gente alimenta na nossa vida cresce. Se você está alimentando a tua compulsão, você deixar de alimentar com essas dicas que eu falei para vocês, isso vai deixar de crescer aí dentro de vocês, tá? Adorei as dicas, gostei da doutora, ótimo trabalho, Sadir, tá bom, obrigada, Lud, sempre orientando, Sadir, tá bom. O pessoal me conhece, já fica tirando sarro da minha cara, eu dou risada, vou fazer o quê, né? Tá bom, gente? Agradeço de coração a participação de todos vocês, tô aqui à disposição. Quem ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva, aciona o sininho. Toda quarta-feira tem vídeo novo lá no meu canal. Aceito sugestões de temas de novas lives. Compartilhe aí com os amigos de vocês. A cada 15 dias, de terça-feira às 20 horas, eu tô sempre aqui fazendo uma live com as sugestões de temas que vocês inserem e que vocês me mandam aí ao longo da semana, tá bom? Que bom! Odalina, obrigada a todos vocês que participaram e boa noite sem compulsão alimentar aí para vocês, tá bom? Beijo para todos aí, valeu!